Para você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Malaquias 3:10, o versículo que a gente está acostumado a ouvir quase todo o culto, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Eu estava aqui pensando como nós podemos ouvir um versículo, um texto da Bíblia e algumas vezes entender ele de maneira tão superficial ou até mesmo errada. Então eu gostaria de gastar algum tempo explicando um pouco sobre esse texto aqui de Malaquias. Primeiro é importante a gente saber que esse texto ele foi escrito numa época em que o povo de Israel ainda era uma colônia persa. Eles ainda estavam sob o domínio persa. O povo de Israel já tinha voltado para Jerusalém, eles já tinham voltado para a terra deles, primeiro com Esdras, depois com Neemias. Esdras tinha estabelecido a lei, Neemias construído os muros, o templo foi construído, mas o povo estava cercado de inimigos, pessoas que faziam de tudo para assim, atrapalhar tudo que eles fizessem, e a terra era muito seca. E o povo estava passando por uma situação de pioneirismo, de recomeçar tudo de novo, uma época difícil. Então o povo começa aqui a desanimar, um pouco dos atos da vida religiosa que eles tinham. Então o texto aqui no versículo 9 ele vai dizer que Deus faz uma acusação ao povo. Ele diz: vocês estão me roubando. Do que nós estamos te roubando? E o Senhor fala: nos dízimos e nas ofertas. Então o povo no versículo 10 ele diz assim: traga o dízimo todo ao depósito do templo. E por que essa palavra todo é tão importante? Porque o que estava acontecendo ali é que o povo estava retendo parte do dízimo. A acusação não foi que o dízimo não estava sendo trazido, mas que o dízimo não estava sendo trazido de maneira completa. O povo estava retendo por medo de faltar. Olha, a terra é muito seca, a plantação não está dando nada, então se eu der tudo, pode faltar na minha casa, pode faltar para mim. E o Senhor está cobrando deles aqui uma obediência completa. Traga todo o dízimo. Então talvez você pode pensar: nossa, mas isso é tão difícil, você colocar talvez a sua família em uma situação dessa. E o Senhor fala aqui por quê? Traga todo o dízimo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ora, o Senhor não come comida, não come mantimento, carne, esse tipo de coisa assim. Mas se a gente for lembrar lá atrás, como Josué conduziu o povo para Canaã e a terra foi dividida, a gente vai lembrar que a tribo de Levi, ela não recebeu nenhuma porção de terra, porque o Senhor disse: a porção deles sou eu. O povo de Levi foi um povo separado para servir o Senhor na obra do Senhor de maneira integral. Eles não tinham terra para cultivar, não tinham trabalho, eles serviam de maneira integral nos rituais religiosos do povo, serviam o povo no templo, no louvor, na pregação da palavra, em toda a questão religiosa que isso envolvia, era a responsabilidade do povo de Levi. E a responsabilidade do povo de Israel era trazer sustento, mantimento para esse povo. Então, quando o povo de Israel aqui não traz todo o dízimo, eles talvez seguram um pouco para a família deles, mas privam os levitas que estão servindo na obra do Senhor de receber o sustento, que era de direito deles. Então o Senhor está falando aqui: olha, faz isso. E ele diz: me põe à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não terão onde guardá-las. Então no começo do versículo ele fala: traga todo o dízimo ao depósito do templo. E no final ele fala: o que eu vou derramar para vocês, vocês não vão ter onde guardar, não tem depósito para guardar o que eu vou dar para vocês. É em abundância. Mas esse versículo, por causa dessa questão que esse versículo fala: olha, dá o dízimo e o Senhor vai devolver para você em abundância, nós passamos por um período na igreja que esse texto foi usado de maneira muito errada. É um período sombrio, eu posso dizer, da igreja, com essa teologia da prosperidade, e que hoje recebe uma roupagem nova chamada de coaching,
mas que é basicamente a mesma coisa. E algumas pessoas usaram esse texto para falar, olha, dá o dinheiro, oferta a sua casa, oferta seu carro e você vai receber 10 carros. Né? Dá o dízimo que o Senhor vai fazer você enriquecer. E esse texto não tem nada a ver com isso. Apesar dele estar falando sobre abundância de bênçãos do Senhor, e que o Senhor tem isso pra gente mesmo, ele não está falando que vai deixar você milionário porque você está dando dízimo. E um outro ponto que a gente deve notar aqui é que dos versículos na Bíblia que nos falam sobre prosperidade, sobre prosperar, esse é só um versículo. Eu queria ressaltar aqui com vocês que o livro de Provérbios, na minha opinião, é um dos livros que mais nos ensina a respeito de prosperidade. Eu queria ler com vocês aqui alguns versículos, para a gente ver quantos versículos na Bíblia nos falam a respeito de prosperidade, quantas instruções nos são dadas para que a gente prospere. Então, Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, quem é generoso para com o próximo, não só generoso na hora de dar o dízimo todo, mas generoso com seu irmão da igreja ou o seu vizinho que passa necessidade, aquela pessoa que está à sua volta que precisa de alguma coisa. Quem é generoso para com as pessoas, com o próximo que está à sua volta, esse prosperará. Então, essa é uma das instruções para que nós possamos prosperar. Provérbios capítulo 16, versículo 20. Quem examina cada questão com cuidado, prosperará, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, olha, aquele que em tudo que você fizer, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu ministério, quando você examina as coisas com dedicação, com cuidado, você se esmera naquilo que você está fazendo, a Bíblia nos diz que isso vai gerar prosperidade na sua vida. Mais adiante a gente pode ver no versículo 19, capítulo 19, versículo 8, diz assim: quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo, e quem acalenta, ou em outras palavras, quem valoriza o entendimento, prosperará. Então aquele que busca aprender, que busca entender melhor as coisas, esse prosperará. Isso nos conduz à prosperidade também. E lá no capítulo 28, versículo 13, diz: quem esconde os seus pecados não prosperará. Então aquela pessoa que tem um coração voltado para a maldade e que peca e esconde isso e vive uma vida de aparência, essa pessoa não prosperará nunca. Ela pode dar o dízimo quanto ela quiser, né? Ela pode até distribuir dinheiro na rua, mas se você tem uma vida de pecado, uma vida escondida, uma vida dupla, isso vai impedir prosperidade na sua vida. E existem outros versículos na Bíblia, como Salmos 1, que diz que aquele que medita na palavra do Senhor é como a árvore plantada junto aos ribeiros, que dá fruto na época certa, e tudo o que faz prosperará. Então, a meditação na palavra do Senhor é uma das coisas que vai gerar prosperidade na nossa vida. Então, o ponto principal que eu quero chegar aqui é que não existe uma fórmula para prosperidade. Não existe nada que você vai fazer que é A mais B e vai dar certo. Não existe isso, mas o cristão ele precisa ter uma vida completa em sentido de querer agradar o Senhor, de querer ser generoso com o próximo, de querer manifestar o caráter de Deus para as pessoas que estão ao redor e de dar glória a Deus mesmo em tudo que faz. E isso vai te cercar da presença de Deus. E Deus é bom. E Deus ama dar o que é bom para os seus filhos. Então é impossível que você não prospere, é impossível que você passe necessidade quando você está cercado de Deus. Então é isso que eu desejo para você no dia de hoje. Se cerque de Deus, se cerque de generosidade, se esmere em tudo aquilo que você vai fazer, medite, se dedique à palavra do Senhor e tenha uma obediência completa, tenha uma vida de obediência completa. Isso vai trazer prosperidade para a sua vida. Até a próxima Palavra da Fonte.